Recentemente nós tivemos informação aí de um rapaz que foi detido aí por falta de pensão alimentícia. Agora, curiosidade, ele não tinha filhos. Eu vou conversar aqui com o Dr. Mário e ele vai explicar um pouco para a gente como é que acontecem esses casos, né? Qual a justificativa, se é que existe. Como eu havia dito para você, Valéria, isso é comum de acontecer. Pode ter acontecido um caso de homônimo, né? A pessoa tinha nome igual. E como pode ter acontecido um caso semelhante ao que eu tive, porque em Minas, que é a situação que aconteceu lá, geralmente quando eles fazem a prisão, eles pedem só a informação, eles não fazem a constatação de documento. Então, se a pessoa passar qualquer nome, né? Então, essa pessoa vai ser processada sem, talvez, ela seja culpada, que pode ter acontecido com esse moço. Agora, a curiosidade maior nesse caso específico, isso que eu acabei de dizer para você, é até comum acontecer, infelizmente. Mas o que chama a curiosidade nesse caso é porque, assim, pelo que saiu na reportagem lá, Minas, né, o estado de Minas recebeu uma comunicação do estado de São Paulo de uma execução de pena, né, e que Minas teria que cumprir. E que depois ela mandou para Brasília um mandado de prisão por prisão civil de alimentos. Quer dizer, houve... Dois processos diferentes. Na verdade, foram três, né? Porque teve um de São Paulo, um processo criminal. Depois, isso foi encaminhado para Minas para executar, o segundo. E depois, isso foi cumprido em Brasília, o terceiro. E assim, no momento ali, eu não sei quais são os trâmites, mas, por exemplo, a data do processo que consta do ocorrido, o jovem, que me parece tinha 12 anos, quer dizer, então ele teria sido pai aos 12 anos de idade. A informação... Essa questão da prisão por pensão já fica descartada não só pela idade, mas pela informação que Minas diz que ela estaria cumprindo a execução de um processo crime de São Paulo. Então, na verdade, teria sido um crime cometido quando ele teria, na verdade, nem 12, seria 11 pela data lá. Mas a grande questão é que se isso pode sim acontecer, porque a gente tem os casos de representação, né? Ele sim poderia ter cometido uma infração e ter sido representado. Mas nesse caso específico não teria uma prisão, poderia ter uma medida administrativa, uma liberdade assistida, não seria também o caso de prisão. Então, por todos os ângulos que a gente tenta entender a situação, houve um equívoco e dos grandes. Bom, e nesse caso ele passou 27 dias preso, 27 horas preso, mas mesmo assim ele pode tentar aí uma indenização, ele pode entrar contra o Estado, no caso, né? Como que seria isso? Eu vi na reportagem, ele menciona que quando ele foi detido, e aí eu acredito que por alguma circunstância ele foi parado ali no abrigo, eu não sei o que aconteceu, mas de qualquer forma ele teve a detenção e ele... Na verdade, ele estava em casa, ele foi preso na casa dele. Ah, tá. Então o pessoal, efetivamente, porque geralmente quando é prisão de pensão, o pessoal geralmente não vai na casa, mas às vezes acontece circunstâncias que a pessoa é presa. Mas, de qualquer forma, ele avisou e ali, como ele informou os policiais, evidentemente não poderiam fazer nada, isso teria que ser discutido dentro do processo judicial. Que já ali ele ficou essas 27 horas, foi solto, o advogado dele, que no caso era um defensor, deve ter comprovado essa inocência dele, por assim dizer. E sim, no meu ponto de vista, esse fato dele ter ficado detido, ainda que poucas horas, foi indevido e causou uma humilhação para ele. Tanto que na reportagem ele menciona, né, que quando ele foi detido ali, e aí você tem razão que foi na casa dele, que os vizinhos vislumbraram aquela situação, então para ele ficou chato. Então sim, cabe. E no meu ponto de vista, caberia contra 3 estados, né? Caberia contra Brasília, contra Minas, que expediu, e contra São Paulo, que teria avisado Minas. Então, eu entraria contra as 3 entidades. E foi um erro gritante. Não, é o que eu falei para você. Por mais que a gente tenta fazer um raciocínio aqui, entender a lógica, por que aconteceu esse erro, a gente não consegue chegar a uma coisa normal, que seria um homônimo, por exemplo. É um erro gritante que caberá uma indenização boa pro amigo lá. Tá certo. Muito obrigada pelas informações, doutor. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição.